Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin e depois que você ouviu, Não dá mais pra desouvir. Oi, amores! Estamos aqui para mais um podcast. E aí, como estão vocês? Como é que passaram a semana? Tudo bem com vocês? A gente está aqui para falar sobre um tema que também foi pedido. A pedidos, vamos falar sobre meditação. O que é e para que serve? A meditação é um tema que as pessoas estão falando muito, é uma coisa muito antiga, mas que as pessoas hoje têm muito interesse por esse tema e parece ser uma coisa muito distante, que as pessoas precisam treinar muito, né? Que demora muito para alcançar um estado de meditação plena. E é por isso que a gente quer falar um pouquinho sobre meditação, porque existe uma maneira muito objetiva de olhar para isso, objetiva e simples até. É claro que isso vai depender de treinamento, né? Mas a gente pode tornar esse treinamento bastante objetivo. Exatamente. Então vamos lá. Afinal de contas, o que é meditação, né? A meditação é um estado interno de absoluta contemplação. Simples assim. É um estado onde você apenas contempla tudo, todos e a si mesmo. Mas o que é isso, né? Um estado interno de absoluta contemplação. O que é isso? Isso nada mais é do que um estado no qual esse praticante, quem está praticando isso, está isento de julgamentos. Pois é, essa é a grande simplicidade. Quando a gente fala em meditação ou em contemplação, as pessoas pensam muita coisa, mas existe uma coisa muito básica, que é um simples estado de não julgamento. Você está contemplando o mundo e todas as cenas e a si mesmo, sem julgar. Zero julgamento. É um estado de absoluta neutralidade, para que a presença da nossa condição de existir possa colocar em atividade os seus reais potenciais. No dia a dia, a gente não vive os nossos reais potenciais. E esses reais potenciais, nos cenários do mundo, eles podem identificar com clareza o real significado de todos os eventos. Quando você contempla, quando você não julga, que esse é um estado meditativo, você consegue ver com clareza o que realmente está acontecendo sem interpretar os fatos e ficar sofrendo com isso. Então, mas talvez você pergunte, por que nós não vivemos assim então todo o tempo, né? Claro, ótima pergunta, aliás. Isso. Mas essa é uma ótima pergunta, mas é uma pergunta que normalmente as pessoas não fazem para si mesmas, porque elas estão demasiadamente envolvidas com o cotidiano, com os seus próprios pensamentos e com as suas próprias percepções que estão sendo comandadas por esses pensamentos, entendeu? Aí você pergunta, como assim? Percepções comandadas pelos pensamentos? Pois é, sim, é assim mesmo. As percepções são comandadas pelo que as pessoas pensam. E isso gera uma composição e uma interpretação dos fatos. Por isso que o estado meditativo, ele é o contrário do estado interpretativo. O estado interpretativo é quando você vê uma cena, você pega aquilo, leva para sua memória, decodifica e faz uma imagem, um som, enfim, você usa os seus sentidos para interpretar a cena. O estado meditativo não utiliza esse processo, justamente pelo processo de não julgar. E aí você vê a cena como ela é realmente, sem as interpretações. E olha, esse assunto ele é bastante longo, né? E o entendimento também não é tão simples assim. Inclusive, a gente vai fazer aqui um evento na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019, às 20h30. E nesse evento nós falaremos bastante sobre esse assunto, meditação, na verdade, presencial, que a gente está chamando, que é o nome do nosso curso aqui também, né? A gente vai fazer uma meditação com toda a visão à verdade presencial. Que a verdade presencial já leva, né, o aluno a esse estado de meditação sem ele perceber, porque a gente já leva ao estado de não julgamento. Então, meditação à verdade presencial, que também, no caso, vai anunciar um curso que a gente vai promover aqui na Coexiste com aulas semanais, com teoria e prática de meditação, né, Cauim? Aqui, aliás, o pessoal tem pedido muito. E a gente resolveu iniciar esse curso. Porque é uma coisa longa mesmo. Aqui nesse podcast é só uma introdução. Tá bom? Então acompanhe nas redes que a gente vai estar avisando quando começa. E nós estamos avisando isso aqui nesse podcast porque
Esse assunto é bastante extenso e esse podcast é apenas uma introdução de um assunto de extrema importância e que tem muito conteúdo, entendeu? Quando pensamos nos problemas do mundo, a gente fica pensando, né, nos problemas do mundo, não sei vocês, mas a gente fica, né? E principalmente, quando pensamos em resolvê-los, a gente não pode deixar de ver que todos os problemas do mundo estão diretamente ligados aos seus habitantes, certo? As questões do mundo estão ligadas às pessoas que moram no mundo, aos habitantes desse planeta. E a partir disso, é para eles que precisamos olhar, né, para sermos de fato objetivos nessas soluções. E para compreender o comportamento dos chamados seres humanos que habitam esse planeta, precisamos perceber claramente, antes de mais nada, que tudo o que eles expressam, né, tudo que os humanos expressam em seu perfil comportamental, é todo o conteúdo do que pensam. E sendo assim, todo o trabalho terá que ser dirigido a esses complexos sistemas de pensamento. Entenderam? Porque as pessoas, o perfil comportamental delas, tudo que elas falam, as ações delas, estão todas baseadas no que elas pensam, né? E a gente tem que olhar para isso, para esse sistema de pensamento que estão dirigindo essas ações. Okay. E a prática da meditação, né, a prática de treinar, alcançar o estado meditativo tem essa função de aquietar a mente para um ponto em que o praticante consiga identificar o que ele pensa e deixar de confundir o que pensa com o que ele realmente é. A meditação tem essa função e na verdade, a meditação na verdade presencial, isso é muito claro, esse discernimento de quem você realmente é e o que são os pensamentos. Como assim, né? Tudo que ele pensa em seu dia a dia também está baseado em outros pensamentos de base. Tem pensamentos básicos de onde nascem outros pensamentos. E esses pensamentos básicos contêm tudo o que eles pensam sobre si mesmos. Como assim, né? Sim, é isso mesmo. Independente da natureza ou independente das condições naturais da sua própria existência, as pessoas pensam muita coisa sobre si mesmas. Você pode perceber que a cabeça frita, as pessoas ficam com a cabeça cheia de coisas, pensando coisas, sabe? Cabeça cheia de pensamentos. E elas aprenderam a acreditar nisso de uma tal maneira que elas passaram a entender que isso que elas pensam sobre si mesmas define a realidade da sua existência, assim como define também uma realidade de um cenário no qual elas acreditam estar vivenciando o que elas chamam de minha vida, né? Pois é, essa é a grande confusão. Você acredita que você existe a partir dos seus pensamentos. E nesse lugar está todos os conflitos da humanidade. Você não existe através dos seus pensamentos. Você simplesmente existe. Você existe e ponto. E a sua existência não depende do que você pensa. Sua existência não depende dos seus pensamentos. Por isso, esse discernimento é tão importante. Então, o praticante que se propõe a treinar, né, para alcançar esse estado meditativo, precisa desde o início levar isso em conta para tornar o seu treinamento mais objetivo e mais otimizado, o que traz resultados mais rápidos e mais motivação para continuar praticando com regularidade. A prática do não julgamento vai fazer você identificar exatamente o que são seus pensamentos e o que é você. Ok. É uma prática de dedicação à observação do seu estado mental e da natureza dos seus pensamentos. Você vai desenvolver um aprendizado e uma maestria nisso, no discernimento da veracidade ou da não veracidade do que você pensa. E o quanto isso influencia na sua percepção, nas suas interpretações, nas suas reações e nos seus relacionamentos. Ok? E é uma prática extremamente agradável, né? É muito agradável, porque quando você entra num estado de não julgamento, né, de quietude na mente, é muito agradável. Que ela tende à quietude na mente e à paz, que é o que todo mundo busca. Aquele estado de paz na mente. E com resultados bastante perceptíveis mesmo, quando essa prática é feita com consciência do que é, para que serve, quais são as dificuldades que podem ocorrer e como evitar essas dificuldades, como superar as dificuldades. Enfim, se você tem vontade de conhecer isso melhor, comece já, então, a observar o quanto você gostaria de mudar as suas sensações internas
as suas interpretações dos fatos e os seus relacionamentos também, a partir disso, né? Ou seja, a partir da autoobservação e da possível mudança no sistema de pensamento, ok? A meditação hoje é um assunto bastante valorizado e com muita razão, mas é importante desenvolver um treinamento bastante consciente, entendeu? Então, olha, faz o seguinte, busque orientação, pense nisso, e se você se animar, mesmo assim, para começar ou para melhorar a sua prática, caso você já esteja treinando, você pode contar, inclusive, com a gente, né, Yanin? Com certeza pode contar com a gente, para desenvolver mais possibilidades e melhores resultados nisso. Ok, galera, né? Que legal, aqui o tempo é curto, o assunto é extenso, mas temos todas as possibilidades de continuar isso, não é mesmo, Cauê? Com certeza. Então faz o seguinte, por enquanto ficamos agora por aqui e falaremos, a gente vai falar muito ainda sobre esses assuntos, sobre esse conteúdo, meditação, em vários formatos aqui na sede da Coexiste e nas nossas plataformas de conteúdo online também. Isso, tá, são muitos formatos, fiquem de olho, porque é algo que exige realmente muita dedicação e estudo, tá? Não percam, pois esses conteúdos são muito, muito transformadores. Podem investir em meditação, porque é um resultado muito eficiente quando você faz com essa seriedade que a gente falou. Tá bom, amores? Então, um beijo no seu coração. E até o próximo podcast, meus amores. Um beijo, amores, beijos. Até a semana que vem. E pratiquem o não julgamento. Beijos.